Sejam bem-vindos à lição de número 3 da CPAD. A lição desta semana tem como finalidade apresentar a doutrina bíblica sobre a humanidade de Jesus. Desde o início da Igreja houve tentativas de negar a deidade absoluta de Cristo, bem como a sua ressurreição. Esses grupos céticos tinham a pretensão de desconstruir o testemunho e a autoridade apostólica acerca de Jesus. Nesta lição, veremos como essas heresias se revelam atualmente. Perceberemos que os momentos heréticos não são novidades. Por isso importa que a Igreja destes dias prossiga firme em seu compromisso de reafirmar a verdade sobre Cristo. Objetivos desta lição é: 1. Elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo. 2. Descrever a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. 3. Relacionar como as heresias, que negam a humanidade e deidade de Cristo se revelam atualmente. Desde os tempos da Igreja primitiva, muitos grupos ou pessoas surgiram com visões distorcidas a respeito da deidade ou da encarnação de Cristo. Atualmente, as heresias continuam surgindo como forma de negar a fé em Cristo ou enganar a muitos que não conhecem as Escrituras Sagradas. Aproveite a ocasião e pergunte à classe em quais seitas ou religiões de nossos dias podemos encontrar esses falsos ensinamentos. Tópico 1. Heresias que negam a corporeidade de Cristo. A corporeidade de Cristo é um fundamento essencial da fé cristã. Ela confirma que Jesus Cristo, sendo Deus, assumiu um corpo humano real, viveu, morreu e ressuscitou por nós. Contudo, ao longo da história da Igreja, surgiram heresias que negaram essa verdade. Essas ideias distorcem o Evangelho e comprometem a doutrina da salvação. Vamos citar algumas delas. Docetismo. O docetismo afirmava que Jesus não tinha um corpo humano real, mas apenas parecia ser humano. Essa ideia surgiu da influência gnóstica, que via o corpo e a matéria como intrinsecamente maus. O apóstolo João refutou essa heresia ao declarar: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós", João capítulo 1 versículo 14, e no Evangelho de Lucas, Jesus afirma após sua ressurreição: "Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo", Lucas capítulo 24 versículo 39. Apolinarismo. Essa heresia reconhecia que Jesus tinha um corpo humano, mas negava que ele possuísse uma mente humana. Segundo Apolinário, a mente de Cristo era puramente divina. Isso contradiz a plena humanidade de Jesus, essencial para que ele fosse nosso perfeito representante. A Bíblia ensina que Jesus foi feito semelhante em tudo a seus irmãos, Hebreus capítulo 2 versículo 17, ou seja, plenamente humano. Monofisismo. O monofisismo argumentava que Jesus tinha apenas uma natureza, exclusivamente divina, e não uma união de natureza divina e humana. Isso diminui sua humanidade e enfraquece a compreensão bíblica de Cristo. Contudo, as Escrituras ensinam que Jesus é tanto Deus quanto homem, sendo o único mediador entre Deus e os homens. Primeira carta para Timóteo capítulo 2 versículo 5. A importância da corporeidade de Cristo. Negar a humanidade de Jesus é rejeitar verdades essenciais. Exemplos: redenção. Cristo precisava ser plenamente humano para oferecer sua vida como sacrifício por nossos pecados, Hebreus capítulo 10 versículo 10. Identificação. Sua experiência humana lhe permite compreender nossas fraquezas e ser nosso intercessor, Hebreus capítulo 4 versículo 15. Ressurreição. A ressurreição de Jesus, em corpo físico, é a garantia da nossa ressurreição futura, 1 Coríntios capítulo 15 versículo 20. O apóstolo João nos adverte claramente sobre essas heresias em primeira carta, João capítulo 4 versículo 2 e 3. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Assim, afirmar a corporeidade de Cristo é essencial para manter a pureza da fé cristã. As heresias que negam a corporeidade de Cristo continuam a surgir, mesmo que adaptadas ao contexto atual. Veja como essas ideias se manifestam hoje. As heresias que negam a corporeidade de Cristo ainda se manifestam nos dias de hoje, muitas vezes de forma sutil e adaptada. Uma das formas mais comuns é a visão de Jesus como uma ideia simbólica ou figura espiritual, negando sua humanidade plena. Movimentos esotéricos e filosofias da nova era, por exemplo, enxergam Jesus como uma energia divina ou arquétipo,
ignorando que ele veio em carne. Além disso, o relativismo teológico em alguns círculos cristãos progressistas trata Jesus como um mero mestre moral ou profeta, rebaixando sua natureza divina e humana. Há também a influência moderna de pensamentos gnósticos, que valorizam o espiritual e desprezam o físico, o que contradiz a ressurreição corporal de Cristo. Algumas seitas religiosas, como os Testemunhas de Jeová e os cristadelfianos, também distorcem a doutrina de Cristo, negando sua encarnação ou reduzindo sua natureza divina. Paralelamente, o ceticismo acadêmico e o ateísmo buscam desacreditar a existência histórica de Jesus, tratando-o como um mito ou invenção cristã. Essas ideias negam verdades fundamentais da fé cristã, que Jesus veio em carne, viveu como homem, morreu por nossos pecados e ressuscitou em corpo físico. Como alerta a Escritura, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Primeira carta a João capítulo 4 versículo 2 e 3. Reafirmar essas verdades é essencial para preservar a pureza do Evangelho e a mensagem de salvação. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. E até o próximo vídeo, querendo Deus.